Começa agora seu podcast no contexto, a sua experiência semanal de estudo da Bíblia, com base em nossa lição de jovens, contexto bíblico, que nessa temporada estamos estudando o livro de Tiago e o poder do conhecimento aplicado. Estamos tendo a oportunidade de poder aproveitar a cada semana conselhos práticos para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida religiosa, esperando que a gente viva de forma prática esse cristianismo apresentado por Jesus em sua palavra e agora reafirmado, de conselhos que certamente têm agregado muito aí para a sua vida. Para a minha vida tem sido, espero que também para a sua vida a cada semana. Bom, tem sido um prazer poder produzir esse material e fazer com que ele de alguma forma agregue aí na sua experiência pessoal a cada semana, no seu cotidiano, você que cuida de alguma classe de Escola Sabatina Jovem, você que é diretor do Ministério Jovem, esperamos que ele seja uma ferramenta útil para poder favorecer ainda mais o estudo aprofundado de insights, uma conversa, um bate-papo entre amigos aqui, que esperamos que seja uma bênção para a sua vida aí, para o seu crescimento espiritual. Bom, eu estou aqui mais uma vez muito bem acompanhado com um grupo de amigos que tem ajudado a gente nessa conversa, e é um prazer poder estar aqui com ela mais uma vez, ela que tem feito um lindo trabalho na sua igreja local. É uma brasileira já, hein, gente? Está aqui já há um bom tempo, ama também o nosso país e é muito bom poder chamá-la de irmã em Cristo, porque pertencemos à mesma família. Mais uma vez, muito bem-vinda, Mireia, ao nosso podcast no contexto. Obrigada. Quase ia ser a Mirella aqui, quase, hein? Quase, se livrou por perto. Mas obrigada pelo convite, é muito bom estar mais uma vez aqui. E, bom, também temos aqui o pastor Francisco, e é muito bom, ó, Francisco Cujibida. Olha aí, rapaz, ela acertou mesmo, cara. Eu acho que ela tava colando. Peru, né? Peru? Não, Bolívia. Bolívia, olha, tá vendo? Bolívia. Ela acertou seu nome, mas eu não errei a nacionalidade, cara. É que era estrangeira, né? Não, porque favorece, né? Às vezes o idioma, né? Eu errava direto o nome dele aqui, viu? Não, mas é muito legal o sobrenome. Bom, estamos aqui com o pastor Francisco. Jardim Santo André, não é isso? Isso aí. Eu agradeço o convite, pastor. Queria já mandar um abraço aqui para os nossos amigos aí do Jardim Santo André, para o distrito, com certeza vão estar acompanhando. Eu gostaria também de apresentar o nosso amigo, pastor Hugo, de Vila Verde. Seja bem-vindo. Muito obrigado, amigaço. Uma honra estar aqui novamente, né? Participar dessa próximo estudo de lição, da próxima lição. A honra é gigantesca. Olha aí, que legal. Bom, prazer nosso recebê-lo aqui, viu? Prazer, sempre muito bom, viu? E você tá falando que o prazer é nosso aqui, mas eu que vou te apresentar. Não, esse cara bonito aí, sorridente. Até o nome de Fabrício, né, cara? Animadaço. Já é um derivado do verdadeiro nome, Fabrício. Que bonito, né? Sou bonito, né? Isso, hein? Fabrício. Hugo Fabrício. É chique, né? Fala a verdade, hein? Mas apresentando aqui o programa, né? Dirigindo todas as coisas, está nosso nobre líder dos jovens da Associação Paulista Leste, pastor Fabrício. Que legal, prazer. Assim fica fácil liderar, né? Com os pastores tops da galáxia aqui, né? Com líderes assim, né? É muito bom, né? Poder fazer parte desse ministério juntamente com vocês. Bom, a gente está iniciando aqui mais um estudo, estamos caminhando aí para o final da nossa temporada. Tem sido uma experiência muito linda poder refletir de forma prática, né? Pessoal em cada conteúdo de estudo da semana. A gente queria desafiar você a continuar aí seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, @jovensadventistasapl, e acompanhar também os bastidores e também cada conteúdo semanal, todo o movimento do Ministério Jovem também aqui na associação. Não esquece também de acompanhar, você que gosta de acompanhar vendo o nosso podcast aí, o nosso canal Paulista Leste, além de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar. Agora tem um recurso da minutagem, você pode, quem sabe, tirar uma dúvida, quer esclarecer algum tema, em algum tema específico da semana, está lá dividido por semana, cada minuto, para poder facilitar. E se você preferir também alguma plataforma de áudio, você escolhe o que você achar melhor e procura lá no Contexto Podcast, você vai encontrar a gente lá também, ou no Spotify, no Deezer, onde você achar melhor. Importante que você escute, ouça e compartilhe esse material, tá bom? Como é de costume, a gente sempre pede a bênção de Deus, e a gente vai começar orando. Queria pedir ao pastor Francisco que, por favor, nos dirija aqui na oração, peça a bênção de Deus, peça sabedoria, né? Sabedoria do alto, para a gente poder entender o tema dessa semana. Ok, vamos orar? Deus maravilhoso, poderoso, louvado seja o seu santo nome. Nós queremos agradecer pela oportunidade de estudarmos a tua Bíblia e também a lição, Senhor. Pedimos a sabedoria dos altos céus
e que as pessoas que ouvirem, as pessoas que assistirem possam pegar ali princípios para a sua vida e que cada vez mais possamos seguir perto do seu caráter. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Vamos lá. A gente está tendo a oportunidade de poder estudar essa semana. O tema é bem interessante. Parece meio focado somente numa classe de pessoas, mas a gente vai perceber que não necessariamente aqueles que acumulam muitas posses é um recado especificamente direto para eles, né? Mas aqueles que... Bom, vou dar spoiler não. Vamos lá. Mas o tema da semana é os perigos, porque são muitos, né? Imagina. A Bíblia chega a dizer que é a fonte de todos os males, mas diz aqui o tema geral da semana é os perigos das riquezas. Olha aí, problema, é bênção, maldição, é pecado, não é ter riqueza. Enfim, vamos lá. A gente vê aqui na nossa tira da semana, né, uma ilustração emblemática, né, que Jesus até usou quando teve uma experiência com um jovem aí algum tempo atrás. Alguns dizem que estava se referindo a uma corda de vários fios, né? Ou era literal, o camelo, uma coisa é certa, ele estava usando algum recurso para tentar falar sobre impossibilidade, isso é um fato, né? E o que é que vocês viram aqui já de cara aqui? Que teve algum detalhe dessa imagem que chamou a atenção de vocês? O que é que chamou a atenção de vocês aqui na tirinha da semana? Alguém quer já começar? Um de cada vez para não causar tumulto, hein? Que o pessoal fica aqui querendo já falar logo. Vamos lá, fica à vontade aí. O que é que chamou a atenção de vocês aí na imagem da semana? Chamou a atenção aqui são as marcas, né? Olha, De roupas, ali, marcas ali, acho que, se não me engano, também de bolsas, né? Então nós vemos ali, talvez essas marcas são para mostrar que, olha, em que classe social estou, né? Então, não é que não há nenhum problema de ter, né, roupas, ter bolsas, mas eu acho que aqui é a questão da ostentação, né? tem até Então, Jequiti aqui. Ô, meu óculos tá ruim aqui, não. Jequiti? Acho Não, que tô não. brincando aí, não. Vai. Aqui, ó, parecia aqui, ó, mas não é outra. Vamos lá. Sim, por ostentação e tal, roupas, marcas. Interessante, né? O que mais? Alguém teve alguma... Eu acho muito engraçado, gente. Já passou a cabeça do camelo, ó, pelo buraquinho da agulha. Então, é óbvio, eu acho que se refere àquele verso, né? Que fala que é mais fácil um camelo passar pelo... É buraco que fala? Isso. Aham. O buraco Da mesmo, agulha, tá. né? O buraco da agulha, que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, 24. Isso, então, eu acho que se refere a esse verso e encaixa com o título, né? Os perigos da riqueza, das riquezas, que é no plural. Então, eu acho que é engraçado que o camelo é rico, né? Ele tem as coisas mais caras do mundo, literalmente. Tem, ó, as coisas que a gente sonha com Camelo, comprar. ostentação, misericórdia. É. O bicho tem que tá pesado aqui, viu? Tá louco. Achei muito legal. Mas é verdade. E de certa forma a gente vive em torno desse mundo das marcas, né? É incrível, né? Como elas atribuem valor a algumas coisas, né? A gente olha para algumas coisas assim, por que vale tanto, né? E às vezes alguns morrem, né, para ter, até para ter o que não pode, é aquela agonia, né? Vindo para cá, eu vi uma notícia que me chamou a atenção. Tá tendo aí, ó, a questão aqui né, numa guerra e tal. E me chamou a atenção de uma reportagem falando que estão vendendo lá, vão fechar os McDonald's lá na Rússia, e um Big Mac está custando $180. Nossa. E aí comentando sobre isso, né, falando que quem guardou, pode ser até Big Mac congelado, copinho vazio, Nossa. tudo. E uma das coisas é o quê? Para as pessoas guardarem, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, mas Como que a valor marca, que tem né, isso, né? atribui, né, cara, valor, né? Bom, esse é o mundo que a gente vive, né? Um mundo de rótulos de marcas, né? E, enfim. E aí você, Hugão, teve alguma impressão aí, olhando rapidamente aí para o seu... Acho que eu viajei aqui no negócio. Eu acho que eu fui longe Você demais. olhou o deserto. Vai lá, Imaginei, mas é isso mesmo. Eu olhei Olha o que eu olhei foi assim, né? O que é que ele tá carregando? Como a gente já falou, né? Coisas de marca, coisas caras e tal, né? Que tem um status. Mas quem é que tá carregando? Um bicho irracional? E em que lugar que ele tá? Num deserto, né? É mais ou menos a nossa ideia aqui, né? A gente tá aqui nesse mundo, a gente não vai levar nada. A gente tá num mundo que é um mundo de sofrimento, um mundo de dor, um mundo de pecado, um deserto de morte. E atribui valor a um monte de coisa que tentando no levar final, coisa que não vai servir pra nada, né? que na realidade que vai nos impedir de entrar, né? Exatamente. É verdade. Interessante, hein?
Eu fiquei só olhando pro tamanho da agulha, viu, gente? A agulha tá grande aqui, né? Mas não importa, mesmo grande, né? Tem coisas que impedem, né? É mais fácil realmente um camelo, com todos esses apetrechos, entrar no reino de Deus do que alguém que ama as riquezas, né? Que se apega a elas, enfim. Vamos lá. Eu vou ler o texto base da semana. É um texto bem interessante aqui também. É um recado bem interessante, parece bem específico, mas a gente vai perceber no decorrer da semana que ele é bem mais amplo do que a gente imagina, né? Mas Tiago capítulo 5, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim, ó, a advertência aos ricos opressores. Tá? Percebe que já não é só quem tem posses, não. É uma classe. Há um tipo de pessoa. Aquele que é rico, mas que oprime. Vamos lá. Ouçam agora vocês, ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. Nossa. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando, retiveram salário, né? Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês vivem luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Nossa, é uma advertência bem forte, dura, né? Aparentemente, alguém assim da maioria já tá vendo esse assunto aqui? Eu acho que eu vou nem ouvir, não, porque é para uma classe específica, não tem nada a ver comigo, né? Vamos ver se é isso mesmo. Mas o texto aqui dá para nós advertências bem claras, né? A respeito daqueles que não só acumularam riquezas, né? Mas que acumularam a custo de desonestidade, né? De opressão, de abuso, não é? E desfrutam de uma vida cheia de ostentação, prazer e riqueza, né? De coisas que realmente, a questão de tempo, elas vão passar. Eu estava até um dia desse aí assistindo um telejornal e tal, e estava interessante, né? Uma grande empresária aqui do Brasil, que seus pais já faleceram, um grande empresário, se eu não me engano, da rede de varejo, e está há 6 anos em coma, não tem nenhum filho, nenhum neto, ninguém para deixar herança, só tem uma amiga, que ela autorizou, ainda fez um documento, quando estava ainda consciente, né? Antes eu nem pensava que ia ter, teve um AVC e tal. E ela tinha autorizado essa amiga única que poderia manusear operações, cuidar do estado de saúde dela, decidir, né, por alguma coisa que envolvesse a sua própria integridade física. E aí depois teve toda uma ação judicial, anularam esse documento que ela tinha deixado, e, enfim, os quase, sei lá, 2 bilhões de reais que vale o patrimônio dela atualmente, está sendo administrado por alguém que não é da sua família, e o pior, eu fui pensando nisso, né? Não tem nem para quem deixar. Misericórdia. Então, é um negócio estranho, né? Ao mesmo tempo, um império, né, que é construído diante, né, dos olhos de tanta gente que acompanha, uma empresa gigantesca, com várias filiais, mas ao mesmo tempo chega a ser estranho, né? Porque quem vai cuidar, quem vai ficar, vai beneficiar quem, no final das contas, de que adiantou tanto em acúmulo, né, de bens, né? É muito interessante, é um texto muito forte, realmente bastante reflexivo, e deve fazer a gente parar e pensar um pouquinho. Eu queria, pastor Hugo, dá para você nos ajudar aqui, contextualizar a gente? O que você faz com o que você tem, né? Com o muito ou com o pouco, né, que você tem? Eu queria que você nos ajudasse aqui a contextualizar aqui o início do nosso estudo da semana. Bom, como você disse, primariamente o texto, Tiago aqui, ele tá falando para uma classe bem específica, né? Sim. Você vê que não é qualquer tipo de riqueza, ele fala sobre riquezas adquiridas de maneira ilícita, né? Com prejuízo para os outros, e é realmente aquela coisa de passar por cima de todo mundo para conseguir o que eu quero. Uhum. Essa é a linha. Entretanto, o texto é riquíssimo, dá para extrair um monte de princípios, né? Sim. Um monte de princípios para nós. Quando fala sobre riqueza,
Bom, eu não sou rico, né? Então não é pra mim. Não é pra mim isso aqui. Se você olhar os caras aí, né? Os milionários, esses caras que são... alguns que se colocam, né, para falar, para dizer como adquiriram riqueza, e muita gente vai, segue, assiste e tal. Uma coisa que quase todos eles falam é que eu acordava muito cedo, né? Trabalhava muito, trabalho duro, dedicação e tal. Isso daí um monte de gente faz. Um monte de gente faz isso. Acorda cedo e trabalha duro e não fica rica, né? Então, eu penso que a riqueza mesmo em si, ter grande quantidade de recursos, grande quantidade de bens, é um dom. É um dom. Que não é para todos. Nem todos têm. O uso que se faz disso deve ser como os outros dons que recebemos também. Deve ser para abençoar outras pessoas. E aqui o Tiago já está deixando bem claro que, na verdade, quem tinha esses recursos já adquiriu de maneira errada e ainda por cima abusa mais ainda das pessoas, se aproveita mais ainda das pessoas para poder conseguir mais e mais e mais e mais. Quando a Bíblia fala sobre dinheiro, ela não condena o dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, o apego excessivo a ele. A gente tem que se lembrar que nas palavras de Jesus, o dinheiro é um Deus, pode se tornar um Deus. O dinheiro é mamon, né? Então é o lugar que o dinheiro ocupa que faz toda a diferença. E aí aqui eu penso que vale para todos nós, ricos, pobres, quem tem muito recurso, quem tem pouco. Que lugar a gente dá na nossa vida para os bens materiais? Quanto materialista a gente é, né? A que custo a gente está atrás de conquistar coisas desse mundo aqui, né? O que é que a gente tem feito com os recursos que a gente tem? A gente tem usado só para eu vou guardar, vou enriquecer, vou engordar. Quando a gente olha para Abraão, Deus falou, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E muita gente pensa, né? Deus vai me abençoar. Deus me dá trabalho, né? Aumenta uma promoção no emprego, uma riqueza, que o negócio dê certo. Me abençoa. O que é que você vai fazer com isso, né? E farei de ti uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O verdadeiro abençoado, de acordo com a palavra de Deus, é aquele que se torna uma bênção. Então, quando uma pessoa recebe o dom, recebe, né, a possibilidade de abençoar outras pessoas, ela tem que fazer. E mesmo para quem tem pouco também, dentro das possibilidades, também tem que fazer, né? Então o objetivo a vida de uma pessoa abençoada é uma imagem bonita, né? É como se fosse uma árvore na qual as pessoas vêm, encontram sombra, se alimentam e podem ser abençoadas, né? A gente ser uma bênção para outras pessoas, servir, né? Cuidar, abençoar outras pessoas. Eu acho que uma das coisas também que chama bem assim, a atenção no texto de Tiago aqui pra gente é que, eu não sei se com vocês, se isso também... Eu acho que sim, né? Que se isso faz eco no coração de vocês, né? Dá uma indignação quando você vê pessoas enricando ilicitamente, né? Ou quantos escândalos a gente vê, não é? De exploração, né? Desvio de dinheiro que era pra salvar alguém, pra saúde, o cara vai botar no bolso. Aqueles escândalos que a gente acompanha sempre, né? Ou até mesmo quando alguém vê, a gente ainda vê tanta matéria de trabalho escravo, né? E a polícia vai e liberta e indeniza. E ao mesmo tempo a gente olha assim, parece que isso não vai acabar nunca, né? Parece que o mundo é assim mesmo, é injusto, né? Cerca de 90% ou mais da riqueza do mundo está um percentual baixíssimo, né? Em poucas famílias do mundo. E Tiago dá uma máxima aqui. O máximo é o seguinte, olha, o Senhor vai vir e tudo que vocês têm vai virar poeira, vai enferrujar, vai ser destruído. E é muito legal poder pensar em um Deus que vai, mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer justiça. E a gente já vê isso, de certa forma, né? A gente já vê tantos casos de pessoas aqui com tantas situações que envolveram, né? Agora, a questão de corrupção no nosso país. A gente vê pessoas, né, que tinham coisas, né, fortunas limitadas, do dia para a noite perderam literalmente tudo. Aquilo que adquiriram de forma desonesta, né? É muito interessante saber que pensar na riqueza, pensar nela ou pensar nos recursos como uma forma de poder abençoar. Eu sei que parece tão simples, tão fácil de falar, né? Porque você não tem um monte, né, de dinheiro. Mas eu tenho tido a oportunidade de ver, de me relacionar com pessoas que realmente têm muitos recursos e que vivem esse padrão do céu de fazer com que as suas riquezas abençoem outras pessoas. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso aqui?
sobre o início aqui da semana. Eu também queria comentar sobre a questão do poder e da influência, né? Aham. Então, o dinheiro ele pode ser utilizado para influenciar pessoas. Às vezes a pessoa vai utilizar para ela mesma, ela abre portas, né? Então, às vezes em alguma fila, algum lugar, a pessoa, não, o doutor chegou, tal, e a pessoa tem mais dinheiro e tal. Mas a lição, e como foi comentado aqui, Tiago ele vai falar um pouquinho sobre a questão do juízo que vai acontecer e aqueles que usarem a riqueza. Então, está em foco aqui como você se relaciona com o dinheiro. Se você se relacionar para o mal, para você talvez pisar em alguém, talvez para você conseguir esse dinheiro de forma ilícita, né? A gente percebe que vai chegar um momento, vai chegar um basta. Acho que não, até aqui. Então, o problema não é o dinheiro, o problema não é a riqueza, como foi comentado aqui também, mas o problema mesmo é o que a gente faz com o dinheiro. Né? E será que a gente está influenciando para ajudar as pessoas? Será que a gente está abrindo portas, né? Assim como Abraão, que era muito rico e abençoou muitas pessoas, ou a gente está usando o dinheiro para nós mesmos, né? Para ficarmos mais ricos, sabendo que, como foi falado aqui também, a gente não vai levar nada, né? Então, para que tanto? Sendo que em breve tudo isso vai passar, né? Novo céu, nova terra, a gente não vai levar o dinheiro que a gente tem aqui. Então a gente tem que buscar mesmo o tesouro do alto. E quão difícil é a pessoa que tem muito dinheiro, ela, de certa maneira assim, ela buscar Deus. Se desprender, e ela... Porque parece que Deus para ela não existe, né? Algumas pessoas assim, elas não conseguem imaginar, às vezes comenta assim, né? Essa questão aí de Deus, essa questão de espiritualidade é para quem não tem nada na vida, né? Que não estudou, tal. Só serve pro pobre. Algumas pessoas pensam assim, né? Não tem nada a ver com isso, né? Sim. Quanto bastante? Você queria falar, Mirela? Não, Mireia. só Mirela achei... de novo, ó. Eu vi. Mirela do Peru. Misericórdia. Né? Mireia da Bolívia. Essa Mireia do Peru eu não conheço, não. Não, eu achei importante, né, que é verdade, ter dinheiro não é o pecado. Ser rico não é o pecado. O problema é como você leva isso no coração, que aqui fala na lição. O foco está na postura do coração. Quão importante é para você ou quão idealizado está a riqueza no coração. Sim. E quanto é o bastante? Até queria que o Francisco soltasse aqui também para dar um toque pra gente aqui. Quanto é o bastante? Porque parece que é ilimitado, né? É incrível, né? Você vê algumas situações, né, de pessoas que já têm o bastante, parece que nunca é suficiente e vira aquele vício, né? Aquela coisa de querer ter o mais, não importa como, não importa quais são os meios, os fins justificam os meios, aquela coisa toda. Mas quanto é o bastante? Eu queria que você me ajudasse aqui também, aqui na parte de compreender, Francisco, para a gente poder ter uma compreensão um pouco maior sobre a questão da questão do dinheiro. Então, algumas pessoas vão pensar... Das riquezas, perdão. Algumas pessoas vão pensar com relação à riqueza, né? Vão argumentar o seguinte, olha, eu preciso ser feliz. E para eu ter felicidade, eu preciso ser rico. Né? Então, e associa, né? Associa isso, e aí ela vai procurar uma profissão para que seja rico. Ela vai ter amizade com pessoas ricas. E aí, essa questão toda do relacionamento com o dinheiro, de você buscar a felicidade na riqueza, é totalmente o contrário, né, do que a gente aprende aqui na palavra de Deus. E além disso, elas colocam a segurança na riqueza. Então, a lição vai argumentar um pouquinho sobre isso e vai falar que a nossa segurança deve ser onde? Em Deus. E não na riqueza. Não é porque eu tenho condição de comprar uma casa, comprar um carro ou viajar, né? E poder comprar o que for. Então quer dizer então que eu sou totalmente feliz ou eu tenho dinheiro para passar não sei quanto tempo sem trabalhar. Sabe, se a gente não tiver saúde, né? Se a gente não tiver... isso não vai valer nada. Então a importância claro que a gente necessita do dinheiro. A gente precisa comer, precisa comprar as coisas, né? Então... Com relação às nossas necessidades, com certeza a gente precisa do dinheiro. Porém, a nossa felicidade, a nossa segurança não pode estar em cima da riqueza. Porque tudo isso é passageiro também. As coisas mudam muito rápido. E não também, compra né? tudo, né? Não, com certeza não. Isso é verdade, né? E além disso, como a gente se relaciona com o dinheiro mostra também o nosso caráter, né? A lição vai comentar sobre isso. Revela, né? Isso. O quanto do dinheiro, do uso do dinheiro, né? O que seu dinheiro revela sobre seu caráter? Achei bem interessante isso aqui também, né? Isso é essa pergunta aí que tá ali grifada, né?
Então, a maneira pela qual nós influenciamos os outros, o ganho acumulado ilícito também prejudica o possuidor. Então, como a gente se relaciona com o dinheiro, mostra, às vezes, a confiança doentia nas riquezas. Talvez com o objetivo de alcançar o que a gente fala de segurança e felicidade. Talvez seja, como foi comentado em outras lições passadas, sobre a autoestima, né? Já que eu não sou talvez uma pessoa boa, talvez eu não consiga amar o próximo, talvez eu não consiga conversar com os meus amigos, familiares, pais, então eu vou ganhar dinheiro e aí eu vou tentar influenciar mais pessoas, vou tentar ter amizades no foco assim do que eu tenho, não do que eu sou, né? Então, a riqueza ela pode prejudicar o possuidor, pode trazer alguns problemas também, porque o foco da pessoa não vai estar, talvez, em ajudar ou conversar com as pessoas, ter uma amizade verdadeira, abrir o coração, que a gente precisa dessa questão também. A gente tem necessidades. E o foco dela vai estar sempre na questão financeira, no dinheiro, né? Você já viu as finanças revelarem o caráter de outra pessoa? Quando a pessoa não tinha e passou a ter e sentiram diferença? Alguém já disse que você quer saber quem é uma pessoa? Dá poder pra ela, dá dinheiro pra ela. Aí você vai saber quem ela é de fato, né? Não está relacionado de fato a quanto dinheiro. Não é. Quando a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre o uso que se faz dele, não está relacionado a quanto dinheiro eu tenho. Não é isso. Tá ligado Tem gente realmente que tem pouco, cara, e tem mais ambição, mais Exatamente. miséria, Exatamente. mais maldade e Exatamente. avareza do que muitos que têm milhões, né? Exatamente. É aquela história. Tem gente que é rica de recurso financeiro, mas é pobre. Pobre, Pobre né? de espírito, né? Eu conheço uma irmã que ela teve uma vez que estava fazendo uma visita junto com ela e ela tinha feito um serviço para uma pessoa, tinha recebido ali, se não me engano, era algo R$80. E aí, no momento ali na visita, a moça falou que estava com a conta de luz atrasada, tal. Eu sei que ali no rateio que foi feito, eu sei que ela pegou e deu R$50. E aí, na hora que a gente saiu, ela toda feliz. Pastor, Deus deu o dinheiro certinho. Eu vou usar esses 30 aqui para as minhas coisinhas. E pude ajudar a moça. Rica. Nossa. Rica. Essa é rica, hein? Rica no bom sentido, Sim. né? No bom sentido da palavra, né? Então, quando você vê Jesus, né? Então, a questão não é mesmo quantia. Jesus, quando ele está lá observando as pessoas colocando a sua oferta, né? Ele olha para a oferta da viúva pobre, ele fala, ela deu mais do que todos. Enquanto outros tinham colocado quantias gigantescas, ele olha para o pouquinho, as 2 moedinhas que ela colocou ali, ela fala, ela deu mais do que todos, né? Então a questão não é a quantidade, é o que se faz realmente com o dinheiro, é onde está o coração mesmo. Às vezes tem gente que vive numa situação não tão favorável financeiramente, né? Mas vive, às vezes, amargurando, né? Às vezes até chateado com alguém que tem um Exatamente. pouco mais do que É ela. avareza. Aham. Avareza. E às vezes apegado, às vezes ganhando um salário mínimo ali contadinho, Exatamente. mas é tão mais avarenta ou mais Sim. materialista do que pessoas que ganham milhões, né? É Exatamente. incrível, né? Como o dinheiro, o mau uso dele, a forma errada, deturpada de usá-lo, que não é para a glória de Deus, não é para abençoar, não é para você entender que você torna-se agora mais responsável, um canal de bênção, abençoar outras pessoas. Como que a deturpação disso interfere, né? Na nossa forma de tratar os outros, de achar que deve ser tratado, né? A gente se mede pelo aquilo que a gente tem. Quando a gente é tratado fora daquilo que a gente acha que deveria ser o padrão, né? Porque eu tenho, então... Isso começa a misturar, né? Você não sabe mais quem você é. E acha que você deve ser valorizado pelo que você tem, não por aquilo que você é. Mireia, por que Tiago foi tão duro? Na tua opinião aí, na parte aqui de comente, por que Tiago foi tão duro? Será que Tiago era um revoltadão assim, que tava lá, não tinha tanto dinheiro assim? Agora eu vou mandar a bala aqui nos ricos aqui agora, cara, porque como é que pode? Esse cara tem muito dinheiro? Será que essa era a intenção dele? Por que ele foi tão duro em relação a esse assunto envolvendo as riquezas? Né, eu também acho que ele, no começo, né, a primeira vez que eu li aqueles versos, o texto-chave, foi muito duro mesmo, eu achei. Parecia ser pecado ser rico. Aham. Mas ele é duro porque, assim, a riqueza, o dinheiro, procurar os bens materiais, pode ser uma tentação. Realmente pode te levar para o mal muito rápido. Então, acho que ele queria divertir.
Então ele foi duro porque é algo perigoso mesmo. Não é brincadeira, é perigoso brincar com isso ou pensar que a riqueza pode te dar a felicidade. Então ele foi duro porque precisava ser duro. Aí em Jeremias 5, 27 e 28, eu achei muito legal esse verso. Pode ler, pode ler. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ele prospere nem defendem o direito dos necessitados. Além de que, Que descrição forte, hein? né, E também- Tiago se apropria disso depois e vai na mesma linha, né? então, tem versos que são muito duros mesmo, mas precisa. Além de que a riqueza te pode levar para um caminho perigoso, nesse verso fala que também eles têm a oportunidade, que nem antes a gente falou, um rico tem a oportunidade de poder ajudar os outros. Eles têm a oportunidade de poder amar e servir, mas às vezes eles não fazem isso. Ou a gente, né, que agora nós também somos ricos em alguns sentidos. Sim. Cada um tem as suas próprias riquezas, não só no dinheiro. E nós podemos dar aquela riqueza que nós temos para ajudar os outros, para amar e servir. Uhum. E aqui, às vezes a questão de amar o dinheiro é uma coisa tão séria, as riquezas é tão sério, né? Porque alguns acham que depois, assim, coloca tanta confiança nisso, torna isso uma fonte de confiança, a tal ponto de achar que elas são eternas. E a parte direta aqui, que Tiago confronta a gente, é elas vão passar. Elas vão ser corroídas, elas vão deixar de ser, os vestidos vão ser, né, roupa top de marca, vai passar, vai apodrecer, vai estragar, não vai durar para sempre, né? Tá no teu cofre aí, não vai não, tudo tá lá no teu banco, vai passar. Então é muito importante que a gente não veja as riquezas como se elas fossem eternas, né? E é interessante, por que ele foi tão duro? Sabe o que eu anotei aqui em cima? Minha conclusão aqui, tá? Porque era uma questão de salvação. Sim. Então, às vezes a gente vê a preocupação bíblica que Jesus falou. Jesus tem mais textos bíblicos do que sobre a fé, né? Sobre dinheiro, né? As referências sobre dinheiro, né? A nossa relação com ele diz muito de que onde está nosso coração, né? Isso também falou, onde está o teu tesouro, está o teu coração e tal. Mas é porque é uma questão de salvação. Acho que esse recurso utilizado por Tiago e também por Jeremias, gente, olha, você está rico, mas é tudo resultado de fraude. Você tá rico aí, mas é tudo resultado de arranjos, de coisas desonestas. Então você é rico, mas é tudo resultado de exploração. Então cai na real isso aí, uma hora Deus vai te pedir conta desse negócio. E é interessante, né? Porque há uma preocupação muito grande. Tiago diz assim, olha, não ame as riquezas, não confie nelas, não dependa delas, elas vão passar. E se você as tem, use para abençoar outras pessoas, vive uma vida digna, né, honesta e tal. Mas não se esqueça que amá-las é uma questão de salvação ou de perdição. Então ele toca nesse assunto porque realmente é uma questão muito séria. É isso mesmo aí, Francisco? Me chama a atenção também essa questão de que Tiago 5 e Tiago 4, não existe uma separação, a gente... Às vezes faz, né? Isso, dos capítulos, né? Mas é uma continuação. E no finalzinho ali do capítulo 4, verso 17, Tiago vai dizer, ó, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E como foi comentado aqui, ele vai desenvolver essa ideia com relação ao dinheiro. Então, se eu tenho posses, as riquezas, né? eu posso abençoar outras pessoas. Né? No meu distrito, por exemplo, tem uma pessoa que está passando uma certa dificuldade, a gente tem que conseguir uma cadeira de rodas, né? Se a gente tivesse ali alguém que tivesse mais condição, seria mais rápido para a gente conseguir auxiliar esse irmão, né? E se a gente tem vários exemplos aqui que a gente pode auxiliar, mas não só nisso. Tem pessoas também, às vezes tem algum idosa que não pode mais vir à igreja, eles têm até condição para sobreviver, mas às vezes precisa de uma visita. A gente pode doar também o nosso tempo, né? O nosso ouvido, a gente pode conversar com as pessoas. Buscar em casa. Né? Então, riqueza, como foi comentado aqui, não é só o dinheiro, pode dar uma carona, né? É se dispor mesmo, né? E fazer boas ações. Então, essa ligação do capítulo 4 com o capítulo 5 faz tudo a gente entender um pouquinho melhor qual que é a ideia de Tiago, né? E ele vai aprofundar dizendo que, olha, vai acontecer um acerto de contas, né? Assim como foi no Antigo Testamento, vai acontecer no futuro também. E é um incentivo, né? Tiago está focado aqui em corrigir isso, né? Em fazê-los reconhecer a realidade, né? Corrigir os erros, mudança de seus hábitos, né?
antes seja tarde demais, né? Porque realmente Deus vai pedir contas. Então é muito importante que a gente não coloque nossa confiança nas riquezas, nem se apegue a elas, porque elas vão passar. Tá certo? Então, eu sei que alguns, né? O mundo pode até dizer que os ricos têm valor, porque são ricos, né? E a gente cai na mesma onda de querer atribuir valor, respeito, né? O apreço por alguém por aquilo que ela tem, e não por aquilo que ela é. E às vezes a gente termina tratando alguém que não tem tanto como se, né, ela fosse inferior, né? E isso é abominável para Deus, né, cara? É um negócio que deve ofender muito a Deus, porque ele fala claramente sobre isso, né? Então, é importante que a gente entenda isso claramente também. Vamos lá. Momento hipertexto, eu queria pedir a vocês aqui, o tema, a palavra não poderia ser outra, né, gente? A palavra aqui da semana é riquezas. Essa é a palavra-chave da semana aqui do nosso hipertexto. E aqui a lição até começa aqui na parte de compare, né? Ser rico, até a Mireia já falou, não é pecado. O perigo é se apegar às riquezas e desprezar aqueles que poderiam ser abençoados por elas. Esse é o pecado. Então, é muito legal, o Francisco já falou sobre isso aqui também, né? Então, o perigo está na quantidade dos bens que se tem. O perigo, nesse caso, o perigo nem está na quantidade de bens que se tem, mas na forma como se encaram esses bens, né? E a tal ponto de achá-los que não poderão viver sem eles, né? Ou de que eles vão durar para sempre, ou coisa parecida. Ou como disse aqui, é mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Parece um clichê assim, né? É legal falar isso aí, mas é verdade. É verdade. Quanto mais você dá, mais abençoado você é. Verdade. Vamos lá. Vou começar aqui com o Francisco. Qual o texto que você separou aí? Qual é a palavra que você queria agregar aqui à nossa rede semântica? Eu separei aqui Jeremias 48, o verso 7. Diz o seguinte, ó. Pois por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Então a palavra que eu destaquei aqui é a palavra confiança. Então aqui é uma repreensão, né? Falando quando a gente confia nas riquezas, e aqui está falando sobre salvação, né? Eles tinham que se livrar de uma guerra, de um exército estava vindo, olha, a gente está confiando nas riquezas, então o que acontece? Vai dar errado, é certeza, nós temos que confiar em Deus. E só para conversar um pouquinho sobre isso, eu estava aprofundando, lendo alguns textos aqui, e me chamou a atenção que a teologia da época era o quê? Era pensar que se você é rico, então você é abençoado por Deus e você vai se salvar. E quando a gente sinônimo de sinônimo bênção, né? de bênção. De aprovação de Deus. Em Lucas 16, 14, vai dizer que essa era a ideia dos fariseus e o texto diz que eles eram avarentos. E lendo ali o comentário adventista, vai dizer que talvez, quando Jesus comenta sobre essa questão de é mais difícil entrar um rico no céu do que ali um camelo no fundo de uma agulha, né? Talvez seria uma repreensão a Judas. Porque lá em João 12:6, ele roubava ali o dinheiro, né? Então ele é ligado no dinheiro. Então, me chama muita atenção essa repreensão, tanto em Tiago, como aqui, como eu comentei também em Jeremias, como também em Lucas, que a gente tem que tomar cuidado com essa questão das riquezas, né? Verdade. E aí, Mireia, agora é isso aí, Mireia. Vamos lá, vai lá, Mireia, vai lá. Qual que é a palavra-chave sua aí que você queria agregar à nossa rede semântica? Eu coloquei engano. Olha. Então, a riqueza pode ser um engano. Então, o verso que eu escolhi foi Provérbios 11:28, que é assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Olha. Então, eu acho que a riqueza é um engano também, em certo sentido. Porque tem muita gente que procura a riqueza Para ser feliz. para ser feliz, isso. Procurando felicidade, ou prosperidade, ou amigos, companhia. E a riqueza pode ser um engano, porque, na verdade, a riqueza não te dá nada. É só comida, talvez, mas outras coisas não. Às vezes muitas preocupações, né? Também vem Isso, com ela, né? Então, pode ser rico, pode ser bom, mas também pode ser muito ruim. Então, aquela felicidade, entre aspas, é um engano. Sim. Bom, ok. E você, Hugão, qual foi a palavra que você escolheu? Qual foi o texto que você queria compartilhar com a gente aí? Eu escolhi a palavra dom.
Encontrei aqui em Jó 31, 24 a 28. Eu vou ler no celular, que tá Ok. nova versão internacional, tá mais legal aqui o texto. Jó 31, verso 24 em diante, diz assim: Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido, e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração, esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. A gente sabe que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, era o homem mais rico da região dele. A região dele era o Oriente. O Oriente era o lugar mais próspero, tudo indica, do mundo. Ou seja, ele era o homem mais rico do planeta. Aham. Sendo o homem mais rico do planeta, quando ele perde tudo, na ideia própria que o pastor Francisco falou, os caras olharam para ele, os amigos dele olharam para ele e falaram: você é um pecador terrível, você fez alguma coisa muito grave, então você perdeu tudo. E Jó aqui, ele se defendendo, né, ele diz: olha, se eu fiz isso, se eu tivesse feito isso, eu seria infiel a Deus. Mas, em outras palavras, né, eu entendi que a riqueza é um dom que Deus me deu para abençoar outras pessoas. Então, jamais eu poderia fazer um negócio desse. Eu não fiz isso. Eu não roubei as pessoas. Eu usei o dinheiro para abençoar as pessoas. E vocês estão me acusando de que eu tirei dos outros? Ele entendeu que o dinheiro é um dom, né? É muito diferente quando você vê as riquezas, ou as posses, ou os bens materiais por essa ótica, né? E até legal, porque aqui na parte do Compare fala isso, sobre isso, né? Quando uma pessoa idolatra o que tem, fecha para si a porta do céu. É muito curioso isso, né? Porque o apelo, o último recurso que Jesus fez também, já confrontando o jovem rico, foi, rapaz, parece meio duro, né? Mas assim, pegue o que você tem, venda aos pobres e me siga. Porque Jesus sabia que aquele era o que prendia ele. Uma coisa te falta, né? Né? Para ele era aquilo. Era isso, verdade. E às vezes esse apego às coisas não necessariamente ele é desenvolvido pelo fato da pessoa ter muito, né? Como a gente já mencionou aqui. Então quando a gente entende, né, que eu tenho visto muitas pessoas que realmente ganham muito pouco, mas vivem uma vida generosa, né, ajudam no máximo que podem outras pessoas, né, são de fato pessoas que conseguem ser uma bênção, né, com aquilo que tem, e Deus realmente torna elas prósperas, né, e úteis quando elas conseguem compartilhar o pouco ou muito que Me tem. permite dizer uma Pois coisinha? não. Essa irmã que eu mencionei, né, que recebeu R$80 e deu 50. Quantas vezes essa irmãzinha entra em contato comigo: pastor, tô precisando disso, daquilo outro. Mas não é pra mim não, pastor. É pra tal pessoa, né? Aí ela volta de novo: pastor, tô de novo aqui, pastor, mas não é pra mim. E realmente é assim. Então, mesmo que ela não tenha, ela não se isenta. O final do texto lá que ele leu, Ela né? não se isenta, ela não. É exatamente aquilo, né? Se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Porque muita gente é assim, não, porque eu não tenho, eu não vou fazer, né? Se tivesse, não faria. Se tivesse, não faria. Né? Só prova isso. Aham. Então é a postura realmente, né? De querer servir mesmo, de querer cuidar do outro. Gente, é muito reflexivo esse assunto, né? É um assunto muito interessante, porque realmente é uma questão de salvação, né? Acho que é por isso que o Thiago está tão focado nisso, né? Queria pedir ao Francisco aqui, para a gente ir caminhando para o final aqui, na parte do compartilhe, né? O maior poder. Aqui é um contraponto, né? Porque a gente tem falado, né? Acabou de ler um texto muito forte também, o Hugo também, né? O ouro que me garante, né? As posses que eu tenho aqui vai me dar segurança, não sei o quê e tal. Nem preciso de Deus, nem do céu, nada disso. Vou ficar por aqui mesmo, eu curtir o máximo que eu puder, vou ver só para mim, vou acumular só para mim. Qual é, de fato, o maior poder que existe nesse mundo aí, Francisco? Bom, eu conheço a pessoa que é a mais poderosa do universo, né? Que é o nosso exemplo, Jesus Cristo. E ele pode nos dar um exemplo aqui. Em Filipenses 2, o verso 7 diz assim, ó: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, que é todo-poderoso, rei do universo, ele nos deu exemplo, ele se esvaziou. Dono de toda a riqueza. Toda a riqueza, toda a influência. Ele fez o quê? Ele se tornou servo. Então, o verdadeiro poder é amar. É isso que ele fez aqui na Terra, nos dando um exemplo. Então, quando a gente está no nosso dia a dia, claro, a gente pode usar
qualquer tipo de riqueza, mas a gente deve observar, o nosso foco deve ser amar, ajudar. Porque nós somos, assim, filhos de Deus, somos co-herdeiros, né? Então, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro, o nosso o que for, o que a gente está fazendo? Será que a gente está focando só em conseguir mais riquezas, mais para nós, ou se a gente está focando assim no próximo, no outro, né? O exemplo maior é Jesus Cristo. Ok. Mas alguém quer comentar? Aqui tem até grifado aqui também, que Jesus é o exemplo maravilhoso de poder descomunal que é controlado para abençoar e amar os outros. Que coisa incrível, né? Diz que não falta, a gente sabe disso, né? Não é que falta dinheiro ou comida no mundo, né? Porque é mal distribuído, né? Me chama a atenção também Jesus ali quando ele estava ali, foi ser preso, né? E aí cortaram ali a orelha de Malco, né? E mesmo naquele momento, Jesus ali abençoou e curou, né? Aquele rapaz ali demonstra mesmo, em qualquer circunstância, essa questão da bênção, né? E do amor. Por isso que é o nosso exemplo, né? Mas alguém quer comentar? Jesus, ele poderia ter usado qualquer recurso para poder alcançar a humanidade. Sim. Ele é dono de todos os recursos, né? Ele poderia ter mostrado a credencial dele de Deus. Ele poderia ter feito demonstrações de poder. Ele poderia ter ameaçado, né? Ele poderia ter levado a gente lá no alto e falado, vou te jogar, me aceita. Ou se apresentar com todas as riquezas aos seus pés. E, vamos lá, vou pagar aqui quem quiser vir aqui e tal. Exatamente. Nos atrair por algum tipo de riqueza material. Né? Exatamente. Aliás, quem fez isso foi Satanás, né? Aham, verdade. Né? Ele disse isso para Jesus, né? Tudo isso te darei se prostrado. É verdade. Me adorares. Mas provando que o maior poder que existe é o amor. E a maior riqueza não é essa, né? Exatamente. Jesus, ele usa o único recurso que realmente pode alcançar o nosso coração, que é o amor. É só o amor de Cristo que nos constrange. Amém. Se não for por amor, a gente ir a Cristo, a gente não vai por nada. Verdade. A gente não vai por nada. Não vai ser dinheiro, não vai ser recurso, né? Mas claro, quando a gente tem a possibilidade de fazer o bem usando recursos, a gente está demonstrando amor. Existem vários tipos de poder, né? Além do recurso, né? Existe uma influência, o carisma, o dinheiro é uma delas, a inteligência, né? Como você tem usado, olha aqui uma pergunta bem pessoal, tá? O seu poder, independente de qual seja ele, para abençoar e não dominar. Em vez de dominar, abençoar, o que é? Que tipo de poder você acredita que pode compartilhar com outras pessoas? Então, eu acho. É pessoal essa pergunta, hein? Vamos lá. Eu acho que saber qual que é o nosso poder é difícil. Eu acho que adquirir um poder, entre aspas, né? Sem querer, que é influência. Uhum. Eu não esperava aquele cargo na igreja de diretora dos jovens. Foi uma surpresa, realmente. Até agora eu fico tão surpreendida com aquele cargo. Mas, sem querer, aquilo é uma influência. Quando somos líderes, a gente acaba sendo uma influência, querendo ou não. Então, realmente a gente tem esse poder, né? Vocês como pastores, eu como diretora dos jovens, a gente tem esse poder de influência. Então, é algo difícil, mas também é possível a gente tentar melhorar, não só por nós, senão também pelos outros. Porque, de algum jeito, todo mundo nos olha e... Não no sentido de que a gente se importa no que os outros falam, mas no sentido de que a gente pode ser um bom exemplo e seguir o exemplo de Jesus. Podemos que eles não influenciar. olhem a gente, senão olhem sempre a Jesus de algum jeito, que a gente possa brilhar para Jesus. Fantástico. Então, nossa capacidade, nosso carisma, né? Ele tem realmente muito poder, né? Para abençoar as pessoas, né? Às vezes a gente limita somente a questões materiais, mas ela extrapola essa realidade das riquezas materiais somente, né? E se a gente usar isso como um dom para abençoar outras pessoas, certamente será muito rico, né? Muito enriquecedor. Hugão, finalizando aqui a parte do consenso, o amor às riquezas, conselhos finais aqui, a Bíblia aqui, ele mais traz alguns conceitos sobre isso aqui também. E por que a Bíblia, assim, nesse estudo dessa semana, ficou tão preocupado em falar para a gente não amar as riquezas? Porque realmente é fácil amar riqueza, né? É fácil, né? Se a gente parar para pensar no dinheiro, o dinheiro é tema comum no nosso dia a dia. E quantas coisas são feitas por dinheiro? Quantas coisas são feitas por dinheiro? Tem gente que entra em briga porque tem dinheiro. Tem gente que entra em briga porque não tem dinheiro. Tem gente que casa por dinheiro. Tem gente que separa por causa de dinheiro. Tem gente que faz sociedade por causa de dinheiro. Tem gente que desfaz sociedade por causa de dinheiro. Né? Por dinheiro as pessoas sequestram, roubam, matam.
fazem de tudo. Então o dinheiro, de fato, é fácil se apegar a ele e deixar ele ser Senhor. Deixar ele ocupar um lugar na nossa vida como se fosse toda a nossa segurança mesmo. Então, a Bíblia ela nos alerta diversas vezes, Tiago está mais uma vez nos alertando para a gente não se esquecer que o dinheiro ele pode se tornar um ídolo. Pode sim se tornar um ídolo. A gente pode reverenciar o dinheiro, né? A gente pode se prostrar diante do dinheiro, a gente pode dar a vida por dinheiro, e a gente só tem que fazer isso de fato por Deus. Então, quando a gente coloca o dinheiro num pedestal e depende dele para tudo, acha que ele é a nossa segurança, é o nosso apoio, a gente está idolatrando, né? Por isso a gente precisa aprender a colocar o dinheiro no seu devido lugar. Ele existe para ser usado, sim, para a gente poder trazer conforto, viver bem, cuidar da nossa família, sim, não há nada de errado nisso, mas lembrar que a gente está aqui realmente para poder abençoar outras pessoas também, né? E realmente colocar Deus em primeiro lugar. Realmente colocar Cristo em primeiro lugar. Eu penso que quando a gente coloca Cristo em seu devido lugar, as outras coisas vão se encaixando, né? Aí a gente vai dar o lugar certo pro dinheiro na nossa vida e vai usá-lo da maneira correta. Sim, excelente. Miré, palavras finais aí, ou concessões finais, o consenso que você chegou aí. Então, nesse dia, acho que o que mais me impactou foi literalmente, a primeira frase. Nenhuma classe de pessoas está livre de tentação das preocupações deste mundo. Contando aqui uma experiência rapidinha. A gente, quando estava na Bolívia, minha irmã estava fazendo medicina. A nossa preocupação era pagar. Todo mês. E aí chegou um semestre que a gente não conseguia mais. Aí a minha irmã foi comportar. Ela comportou, aí ela ganhou Vender livros, né? Isso. Ela vendeu livros e ela se deu bem, foi muito bom. Aí ela voltou tão feliz porque ela comportou pouco tempo, porque as aulas terminaram dela em dezembro, ela comportou 3 semanas só. Não deu para comportar mais tempo. Mas ela ganhou. Então ela conseguiu pelo menos alguma coisa para ajudar meus pais a pagar a faculdade. Aí ela voltou tão feliz, eu consegui e tal. Tá bom, parabéns, filha, todo mundo, a gente celebrou. Aí ela foi, eu quero fazer alguma coisa para agradecer a Deus. Algo de gratidão. Ela foi comprar flores, e a nossa igreja era grande lá na Bolívia. É a igreja da universidade. Imaginei a igreja do NASP, mas então era enorme. Aí ela disse, eu vou comprar flores para a igreja, porque tem as decorações. Ela foi e comprou as flores mais caras, e a maior quantidade de flores. Ela gastou o dinheiro inteiro nas flores. Aí ela chegou, voltou em casa, aí meus pais, e agora o dinheiro, cadê? Vamos pagar a faculdade. Ela disse, eu gastei tudo em flores para a casa de Deus. Meus pais ficaram tão bravos, porque assim, é bom agradecer a Deus, mas não era necessário que você desse tudo, filha, a gente precisava do dinheiro. E então meus pais brigaram com ela e tal. Mas chegou o sábado, isso foi quarta-feira, chegou o sábado e a gente foi lá na igreja, a igreja estava tão bonita. E lá no culto eles agradeceram, né? Obrigada à estudante Milenka Macedônio, que deu aquelas flores, a doação das flores. E em casa a gente preocupados. Chegou o sábado à noite e então um casal, assim, da igreja, que eram amigos dos meus pais, mas não tão amigos, chegaram assim de surpresa, sábado à noite. E eles chegaram e disseram, a gente tem uma oferta especial que a gente tinha separado e a gente tinha feito um pacto com Deus para dar para algum estudante. E a gente escolheu a Milenka. Nossa. Foi, assim, uma surpresa tão grande pra gente, porque aquele dinheiro cobriu o semestre inteiro dela. Então, a minha irmã, quando ela recebeu o dinheiro, ela pensou tanto em agradecer a Deus, que ela deu de coração, realmente, que ela nem pensou nas prioridades, nas outras coisas da vida, né? E ela deu de coração, e a surpresa foi a sábado à noite, que a gente recebeu um dinheiro que a gente nem esperava, e não só pagou 1 mês, 2 meses, pagou o semestre. E a gente trabalhou esse semestre para o próximo, mas realmente acho que foi algo impactante pra gente, e aí não só a Milenka, assim, meus pais aprenderam que às vezes a gente faz coisas de coração, isso vale mais para Deus. E eu, assim, depois Deus proverá. Ele que vê as nossas necessidades. Você coloca confiança no que realmente pode resolver tudo. É incrível, né? Fantástico. Obrigado por compartilhar essa experiência. Francisco? Vou só aqui acrescentar, mas eu creio que esse testemunho já fechou, né? Sim, chave de ouro aí. Depois que termina, já faz oração, tá? Deuteronômio 8, 17, 18 diz assim, ó, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. Né? Tudo é para Deus. Né? Então, nós vemos aqui um exemplo que Deus ele pode nos abençoar muito mais do que a gente imagina.
né? Que a gente seja ali um instrumento nas mãos dele, né? Bom, que as riquezas não tornem você, né, mais egoísta ou orgulhoso, avarento, até coloquei aqui, né? Sentimento de superioridade, que as riquezas que Deus te deu tornem você alguém mais abençoador, mais grato, mais fiel a Ele, mais desprendido, mais generoso, porque é para isso que Deus deixa, ou dá, ou abençoa a gente com as riquezas. E fazendo assim, eu tendo essa postura diante das riquezas, elas não irão fechar a porta para você, ao contrário, elas vão abrir. Vai estar acumulando tesouros no céu. Ora pra gente ir. Vamos orar. Deus maravilhoso, poderoso, Senhor, nós queremos agradecer porque esta lição com certeza abriu o nosso horizonte com relação às posses, com relação às riquezas. Que não seja uma pedra de tropeço na nossa vida, nem daqueles que nos assistem, nos ouvem, mas que consigamos focar que o Senhor que é que nos dá, o Senhor é dono de tudo, e que usemos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas riquezas para abençoar o próximo. Amém. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Ok, Francisco, mais uma vez obrigado aí pela sua participação no nosso podcast. Foi muito bom, tá? Obrigadão, pastor. Obrigado. Mireia, muito obrigado. Você é uma bênção, tá? Obrigada, foi Deus muito bom. continue te abençoando, te usando lá para ser uma influência positiva lá na sua igreja, tá bom? Pastor Hugo Fabrício, que legal foi participar com você aqui, tá? Foi muito, muito bom. Obrigado, eu que agradeço. Muito top. Bom, e queremos agradecer também você que está em casa e tem acompanhado aí o nosso podcast. E a cada episódio tem também crescido com a gente, aprendido mais sobre as orientações práticas do livro de Tiago, aplicando a nossa vida. E eu espero que continue sendo uma bênção para você também, tá? Nós queremos desafiar você a continuar compartilhando o conteúdo, seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, acompanhando em sua plataforma preferida de áudio, contanto que você compartilhe esse material e esperamos que seja uma bênção, continue sendo uma bênção para você na sua experiência com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Terminamos aqui mais um episódio e convidamos você para o próximo, que teremos aqui em breve do nosso podcast No Contexto. Deus te abençoe e até lá.